Boa tarde, pessoal. Uma amiga minha, ela pediu para eu ensinar ela a fazer o empadão de massa podre. E, e com base nesse pedido dela, eu me inspirei para filmar e disponibilizar para quem tiver interesse. Eu não tenho costume, né? Então, assim, vocês me desculpem assim pelo vídeo, né? Mas eu vou tentar passar para vocês da melhor forma como que eu faço. Esse empadão você pode fazer do tamanho que você quiser. A base da receita é farinha de trigo, margarina e sal. Só isso. E o segredo é encontrar o ponto da massa ideal. Ela não pode ficar nem muito farinhenta, muito seca, e nem pode ficar muito úmida, com muita margarina. Não pode ficar aquela massa pegajosa. Ela tem que estar uma massa meia farofa. E aí eu vou passar aqui para vocês direitinho, vou mostrar aqui o vídeo de como que vai ficando aqui o passo a passo e a montagem. E a montagem você pode montar ou naquela forminha de empada pequena, ou naquelas forminhas de cerâmica menorzinha, ou num pirex, né? Ou no tabuleiro, na forma que vocês quiserem, ok? Então eu vou começar aqui o processo e vocês vão me acompanhando. Eu não tenho, assim, uma quantidade certa, assim, de quanto farinha para quanto margarina. Aí, aqui, o que sobrar de farinha eu vou pesar para ter ideia de mais ou menos quanto que eu usei de farinha e quanto que eu usei de margarina. E no final, para finalizar o empadão, na parte de cima, eu uso gema para dar aquele tom douradinho que fica. Então, até já. Eu vou preparar aqui a massa, os ingredientes. Então, como eu disse, tem ali, né, o ovo. Eu separei 2 gemas, mas dependendo aí do que você for usar, pode usar só uma ou mais gema. A farinha de trigo, a margarina, eu gosto muito dessa aqui. Eu já usei outras, mas eu não acho que o ponto fica bom. Eu prestei atenção na diferença dessa aqui para as demais, é a quantidade de lipídio. Essa aqui tem mais lipídios que as demais, não sei se é por causa disso. Mas essa aqui é a que eu mais gosto de fazer. Não gosto de fazer com óleo. Tem gente que usa óleo para fazer a massa podre. Eu não gosto. Eu acho que fica com gosto ruim do óleo. O sal. E eu vou usar esse pirex aqui, mas vocês podem usar menor ou forminha de empada, como eu falei para vocês. Eu comecei aqui colocando 3 xícaras de farinha de trigo e 3 colheres de sopa bem generosa, ó. De mãezona, tá vendo? Já botei, essa é a terceira. Pra vocês terem ideia aqui de quanto que eu usei. Praticamente a metade, né? Desse pote de 500 gramas. Aí eu vou começar a preparar a massa. E o que vocês vão fazendo devagarinho. Vocês vão adicionando assim, ó. Misturando desse jeito aqui que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com uma mão, porque com a outra eu tô segurando aqui o celular para filmar. Então é assim que vocês vão colocando, vão misturando aqui com a ponta dos dedos, assim, agregando a margarina com a farinha. Aí eu vou sentindo se a massa precisa de mais margarina. Não pode ficar aquela massa igual massa de pizza e massa de pão, que a farinha tem que virar uma bola de massa homogênea, aquela massa lisinha, sabe? Não, para sovar, não pode ficar naquilo, ela tem que ficar meia farofa. Aí, se você perceber que tá muito seca, você vai colocando assim, colheres de margarina aos poucos, menos do que aquela quantidade inicial.
Vai colocando uma colher de sopa mais pobrezinha, com a quantidade menor. Tá vendo que a massa fica, ela fica solta, ó. E ela fica pouco úmida, mas não fica aquela coisa muito grudenta, ó. Ela fica assim. Aí você vem e põe o sal, é quanto você gosta, né? O bom é que não coloque muito sal na massa, porque pouco sal a gente resolve, né? Muito sal a gente estraga a receita. E eu tenho o hábito de não usar muito sal na comida. Acho que não é muito saudável, né? A gente acaba retendo mais líquido. Quem é hipertenso também não pode. Então eu já tenho esse hábito de não usar muito sal na comida. Ó, por coincidência, esse ponto aqui tá bom. Mas pode ser que essa quantidade só aqui não vai dar pro meu pirex que eu tenho aqui, que é um pirex maior. Ele é mais ou menos um palmo e mais 4 dedos. Essa quantidade aqui que eu fiz de 3 xícaras e 3 colheres de sopa bem generosa, deve dar para forrar o fundo. E aí depois eu vou ter que preparar o tampo. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço o tampo para entrar certinho ali naquele pirex meu. Então, é esse ponto aqui que vocês vão ver, ó. Você faz assim, ela gruda. Mas aí quando você faz assim, ó, ela solta. Esse é o ponto da massa podre. Não sei porque que tem esse termo, não. Mas é assim que fica, ó, tá vendo? Não fica úmido, nem fica aquele aspecto de farinha seca. Você vê que ele tem um pouquinho de umidade aqui da margarina, ó, que dá pra fazer essa bolinha. Só que quando você faz assim, ó, ele esfarela. Então eu vou preparar aqui o pirex. E aí eu faço assim, ó. Eu tô fazendo com uma mão, como eu disse, né? Porque eu tô filmando aqui. Aí eu faço assim, ó. Aí eu venho, espalho aqui um pouco aqui e venho pegando assim e levando pra lateral. Depois que eu faço toda a lateral, aí eu jogo mais no fundo. E venho assim, ó, apertando. Eu faço primeiro toda a lateral. Vou mostrar aqui porque eu vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo. Mas não põe muito, não precisa botar muito não. É só pra forrar o fundo um pouquinho, senão fica muita massa, né? Fica aquele troço grosso, aí você vai comer, quase não tem recheio e tem mais massa. Não precisa fazer um fundo muito grosso não, nem a lateral. Ó, você vai vendo assim, vendo? Vai dando uma apertadinha, que ele vai grudando. Se por acaso ficar difícil de grudar, é porque a massa precisa de um pouquinho mais de margarina. Aí depois que você faz toda essa lateral aqui e o fundo, você já deixa o forno pré-aquecendo, né, 180 graus, porque antes da gente botar o recheio, a gente vai levar essa massa um pouquinho no forno, rapidinho, só para ela dar uma selada nessa massa aqui, para você não jogar o recheio e embatumar, assim, ela vai ficar como se estivesse meio que solada, se você não fizer esse processo aqui no forno. Vai ficar com aspecto como se a massa tivesse crua. Então, eu gosto de fazer, dar essa pré-assada, um pouquinho só, pouquinha coisa, uns 5 minutinhos ali,
Só pra dar uma selada nessa massa aqui. Ó, viu? É assim, ó. Do jeito que tá. Agora eu vou levar ela no forno. Eu vou marcar aqui o tempo que eu acho que ficou bom pra tirar. Mas é rapidinho mesmo, é menos de 10 minutos, assim. No forno já quente, né? Então, peraí que eu já volto, gente. Então, eu precisei fazer mais um pouco de massa, porque aquela que sobrou era pouquinha. Aí eu botei mais 2 xícaras de farinha de trigo e mais 2 colheres de sopa daquela bem generosa de margarina, para fazer o tampo. Para fazer o tampo, você pode botar um pouquinho mais de margarina, ela tem que ficar um pouco mais úmida do que a primeira para fazer o fundo, para poder dar uma liga melhor no tampo. Então ela vai ficar um pouquinho mais úmida, um pouquinho mais pegajosa que aquela, mas ela ainda fica assim podre, né? Ela quebra com facilidade, mas não tanto quanto a do fundo. É só botar um pouquinho mais de margarina, assim. Você põe 2 xícaras, no caso aqui para a medida que eu tô usando, né? Se for uma travessa menor, vocês colocam menos, colocam uma xícara e uma colher de sopa e vê a umidade, se tá igual. Se estiver igual da primeira, você põe um pouquinho mais, pouquinha coisa mais de margarina para dar um pouquinho mais de umidade. Aqui, como aquele pirex ele é grande, eu pego uma tábua de carne, forro ela todinha com papel laminado e vou montando o tampo aqui. O meu fundo tá ali ainda assando um pouquinho. Ele tá com 8 minutos de forno, eu vou desligar, vou tirar ele daqui agora e vou voltar para mostrar para vocês como eu monto o tampo, que eu vou botar na massa aqui para depois virar ali em cima do pirex, depois que tiver com recheio. Aqui, pessoal, eu já tirei, deu 8 minutos esse pirex desse tamanho, deu 8 minutos no forno, numa temperatura de 180 graus. Aí já botei meu recheio de frango. Para esse pirex aqui eu gastei 1 kg de peito de frango, né? Cozinhei daquele jeitinho que a gente já sabe. Fiz tempero a gosto. Aí vocês podem botar até legumes se vocês quiserem. Vocês também podem usar aqui. Botar milho verde, cenoura, ervilha para quem gosta, azeitona. Então eu faço assim mais básico, porque tem sempre um que aqui em casa que um não gosta de azeitona, o outro não gosta de milho e outro não gosta de ervilha, e eu faço uma coisa básica, assim, que mais fica gostoso. Vocês podem botar queijo, pedacinho de queijo aqui, bacon, então assim, o recheio vocês podem criar. Eu vou começar a mostrar o tampo aqui, como que eu faço, e no final aí eu mostro como que ele ficou todo montadinho aqui. Eu vou colocando as porções da massa aqui. Do mesmo jeitinho que a gente faz o fundo, espalha. E aí depois você vem assim, ó, apertando, que ela vai aderindo aqui. Você vê mais ou menos o tamanho do seu pirex, para você colocar a quantidade de massa aqui do tamanho que na hora você for virar em cima, porque aí eu viro isso aqui em cima do pirex e aí ele vai grudar ali, aí eu tiro a tábua, deixo a massa ali que vai estar grudada com papel laminado, aí eu tiro a tábua, depois eu vou puxando com calma o papel laminado. Aí eu vou terminar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar aqui. Olha só como que ficou depois que eu botei, ó. Tá tudo preso aqui. Não faz grosso, igual eu falei. Não pode ser fininho, igual um papel, né? Mas também não precisa ser um tampo muito grosso, né? Pra massa não ficar muito pesada, assim. Você comer mais massa do que recheio. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar isso aqui e vou virar ela aqui por cima. Eu vou virar aqui e eu vou mostrar. É só virar, tombar ela aqui em cima direitinho. Com jeito, né, gente? Para a massa não quebrar e vocês terem perder essa aqui, tem que fazer outra. Então eu vou virar com jeito
esse tampo aqui em cima do meu pirex e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Olha aqui, pessoal, eu virei aqui em cima do pirex e tá aqui, ó. O que que eu faço agora? Tiro essa tábua daqui de cima. Tiro a tábua. A massa tá aqui, ó. Aí eu passo a mão assim, porque pode ser que na beiradinha ainda sobre uma massa. E aí você tira a sobra, né? Vai ficar pelo lado de fora. É melhor sobrar do que faltar. E aí você vai ter que ver, mas tem como arrumar, viu? Se faltar um pedacinho, você faz mais um pedacinho de massa, amassa na palma da mão, dá uma achatadinha e vai como se estivesse rebocando mesmo, aquela diferençazinha. Vai colocando, ó. Aí você faz assim, ó. E tira, ó. Tá vendo ali? Ficou faltando um pedacinho. Aí você pode pegar, ficou faltando aqui, né? Você pega essas sobrinhas aqui, ó. E põe aqui em cima. Fez um pouquinho de bagunça aqui, né? Mas isso aqui depois a gente limpa. Não tem problema, não. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Pegar a gema que a gente tinha separado. E aí, você tira aquela película. E você vem com a mão mesmo, ou com pincel, se você quiser fazer isso, a gema batidinha ali, passar com pincel. Você pode também. Essa beiradinha aqui você limpa antes de levar no forno para assar. Tá vendo? Assim, ó. Não tem mistério, não. Se você fizer melhor, menor, é mais fácil até de trabalhar. E aí, quando tem gente que quer fazer um tabuleirão muito grande, você vem, aí esse dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque a não ser que você tenha uma tábua grande do tamanho do tabuleiro para você fazer desse jeito que eu faço o tampo. Senão você vem pedacinho em pedacinho na mão mesmo, amassando na palma da mão e vai completando. Ela vai ficar com um trabalho em cima meio rústico, mas fica bonito. Não fica feio não, o importante é o sabor, né, gente? Então é isso aí, eu vou botar pra assar, vou dar uma limpezinha aqui na lateral. Vou colocar pra assar, vou marcar quanto tempo que levou esse pirex aqui pra assar e aviso pra você. Veja só, pessoal, como é que ficou. Ficou 18 minutos no forno. E ficou nessa coloração. E aí vocês podem fazer nessa medida, ou num pirex menor também. Eu vou cortar e botar aqui no prato para vocês verem como que ficou a massa. Veja só como que ficou. Viu? A massa, eu não gosto da massa muito grossa, né? Então, assim, fica bem fina mesmo. E o recheio, ele não pode estar muito molhado, porque senão estraga o fundo da massa. Como eu disse, ela vai embatumar, vai ficar como se tivesse uma massa solada. Então, quanto mais, assim, o recheio ele tem que estar úmido, mas não encharcado, né? Aí cada um faz no seu gosto. Um recheio mais seco, você pode fazer de legumes, você pode fazer de carne moída, com sobra de carne assada. Enfim, o que vocês quiserem, pessoal.